Oi, 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 que coisa boa! Hoje, quarta-feira, dia 15. Ahn, existe esse tema que me chama sempre muito a atenção. Oi, Grazi, bem-vinda, querida. Essa temática me chama muito a atenção há muitos anos. E é uma temática muito interessante. Oi, Davis. Cris, que coisa boa ter você aqui com a gente. Eu quero tentar aqui salvar o tema dessa live, que é algo que me chama muito a atenção. Uhum. Eu gostaria de compartilhar com vocês, tanto assim, alguma questão em relação aos meus próprios pensamentos, como também das leituras, né, que eu tenho feito, tá? O tema é esse, a questão aí da moralidade, a psicanálise, tá? Eu quero ver aqui se eu consigo fixar. Uhum. Fixar comentário. A Leiliane me ensinou a fixar. A gente estava fazendo uma live e aí ela me ensinou aí a fixar o comentário que eu não sabia ainda, tá? Fabiane, Jane, sejam todos bem-vindos, que coisa boa! Amores, essa questão é algo assim que me chama muito a atenção, sabe? Porque quando eu fiz a faculdade de psicologia, tem aquela questão assim, a psicologia de um modo geral, ela nasce por volta aí de 1800 a 1900, né? Deixa eu colocar assim para eu olhar para vocês. Ela nasce aí nessa faixa etária. E todas as universidades, todos os centros de pesquisas, eles eram muito bem fundamentados no evolucionismo. Então, assim, não existe nenhuma linha psicológica fundamentada nessa relação aí, de um modo geral, com essa questão da moralidade, com essa questão de ser essa pessoa melhor cada dia, né, nesse sentido moral. E ali, ao fazer a faculdade de psicologia, eu começo já por ser cristã, fazer aí uma leitura, né, a respeito de tudo isso. Isso há muitos anos. E é um tema que eu acho assim, extremamente importante, tá? E continuo estudando sobre isso. E aí eu começo a desenvolver uma ideia, ao me aprofundar na psicanálise, de que a psicanálise ela tem um propósito muito interessante, que é esse propósito dessa organização psíquica e para também que esse indivíduo ele consiga ser uma pessoa mais assertiva para ele mesmo. Eu posso até usar a palavra melhor para ele mesmo. Uhum. Esse indivíduo que pode ser aí essa pessoa melhor para ele mesmo. E automaticamente no cristianismo, a gente verifica essa questão dessa pessoa ser melhor para ela e melhor para o próximo. Tanto é que nós temos o versículo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Chegando aí nesse espaço da moralidade, né? E aí eu começo mais tarde a ler um livro muito interessante aqui do C.S. Lewis, e é legal, ele é o autor de Nárnia. Então, inteligentíssimo, né? O livro é esse aqui, tá? Eu acho que, deixa eu ver como faz para ele... cristianismo puro e simples. Tá, você está falando de cristianismo, mas a temática é moralidade e psicanálise. Mas é muito difícil a gente falar de moralidade sem falar no aspecto também do cristianismo. Então, aí nós temos aí alguma coisa para a gente conversar bastante interessante nessa live de hoje. E assim, amores, vocês podem fazer perguntas, o óculos traz assim um pouco de reflexo, mas eu preciso para eu ir lendo aí o que vocês vão colocando, tá? E se você tiver alguma pergunta, você pode ir colocando aí, ou alguma afirmação, ou algo que você já pensou também, tá?
Eu quero, assim, um pouco da participação de vocês, tá? Ruth, minha linda, beijo, que bom ter você aqui. Lucimar, Gustavo, bom dia, linda, que coisa boa. Então, esse livro aqui, do Lewis, ele veio ao encontro de muita coisa que eu já pensava desde o início da minha faculdade de psicologia e depois, mais tarde, os meus estudos em psicanálise. E ele tem aqui um capítulo fantástico, interessantíssimo nesse livro, que ele vai falar o seguinte, ele vai fazer aí uma análise da moralidade e psicanálise, que é na página 127. E isso me chamou muito a atenção, tá? Bom dia, Los! Que coisa boa, da Suíça! Que delícia! Que coisa boa ter você aqui com a gente. Muito bom. Você conhece e tem esse livro, Cris? Ele é maravilhoso, né? Eu amo principalmente esse capítulo aí que eu mencionei para vocês. Mas vamos lá. Vamos começar aí o nosso bate-papo. Primeiro, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da psicanálise, mas puramente como, né, esse formato terapêutico, esse formato até filosófico, na relação da psicanálise com essa questão do conceito da moral, tá? Existem dois textos muito interessantes que Freud vai falar a respeito de uma forma, né, na linguagem freudiana, que é o futuro de uma ilusão e o mal-estar na civilização. O futuro de uma ilusão e o mal-estar na civilização. Tá. Esses textos, ele deixa ali, deixa transparente, né, que a psicanálise, de certa forma, ela rompe com a ideia moral religiosa, tá? Com essa ideia moral religiosa. Nós vamos falar na moral de um modo geral, mas eu estou iniciando aqui com essa moral religiosa, porque é o foco ali do pensamento psicanalítico. Então, o Freud, nesses textos, ele rompe, tá? Daiane, bem-vinda. Lúcia, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Darcy, Joana, que coisa boa, Joana. Você está sempre com a gente. Então, assim, nesses textos, ele deixa bem claro esse rompimento aí da psicanálise com essa questão da moral. Mas, depois, a princípio, quando eu leio, quando eu começo a estudar psicanálise, isso me assusta um pouco, tá? Me assusta ali um pouco. Mas depois eu vou compreendendo parte do pensamento freudiano, porque imaginem vocês, e agora com o meu autor, né, que é o autor que eu trabalho, que é o Ferenczi, isso ainda se torna mais forte. Então, veja. Imaginem vocês, eu na clínica lá, toda arrumadinha, como psicóloga, psicanalista, e aí chega uma pessoa e ela começa ali a conversar comigo. E ela diz, olha, a semana passada eu entrei em uma loja e aí, ao entrar naquela loja, eu estava com dinheiro no bolso, eu estava com a minha carteira ali com meus cartões de crédito, mas eu vi uma lingerie, suponhamos que seja uma mulher, e assim, me deu naquele momento um desejo enorme de pegar aquela lingerie, colocar na minha bolsa e sair da loja. Ou seja, roubar, né? E aí, eu fiz isso. Quando eu saí da loja, cheguei na esquina, me deu uma sensação tão boa, eu consegui pegar aquela lingerie. Bom, se eu estou ali e eu estou ligada à questão moral, à questão ética, a essa comportamental, qual seria a minha reação ali naquele momento ligada a essa questão moral? Eu vou falar assim, nossa, como assim? Você está me contando que você roubou a loja? Você roubou? Mas isso é uma falta de ética muito grande? Isso não se faz. Então, assim,
se eu tenho esse posicionamento e essa pessoa, ela chega porque ela deseja se conhecer, ela deseja compreender muita coisa do comportamento dela, o que vai acontecer? Ela não volta nunca mais. E ela não vai receber a ajuda da qual ela precisa. Então, assim, muito dessa questão do não julgamento moral nessa escuta do psicanalista, ela precisa existir. Porque essa pessoa, ela procura porque ela precisa de ajuda e ela quer ajuda. E ela está ali para falar o que ela não fala para ninguém. O que ela não fala nem para ela, sozinha em casa. Compreende? E se eu ouço isso com uma certa naturalidade enquanto estou ali com a pessoa, não é porque eu sou uma pessoa imoral. Existe uma diferença de amoral para imoral. Eu sei que eticamente o roubar ele não é um comportamento ideal. E assim, o que eu chamo de comportamento ideal? Comportamento ideal é quando você consegue ter um comportamento que favoreça a sua vida no sentido de qualidade de vida, de saúde mental, de saúde física, tá? O que é o comportamento que não está nesse âmbito? É o comportamento autodestrutivo e destrutivo do outro. Então, o que a gente acaba procurando trabalhar? O crescimento para comportamentos, emoções, sensações, sentimentos que sejam mais saudáveis possíveis. Porque essas sensações, esses comportamentos, essas decisões, elas vão contribuir para a minha vida de uma forma saudável e automaticamente eles vão contribuir para a vida da outra pessoa de forma saudável. Compreende? Agora, essa pessoa ela chega e ela me fala a respeito dessa ação, eu vou agir com naturalidade por dois motivos. Primeiro, porque essa pessoa ela não foi ali para ser julgada. Ela é julgada por todas as pessoas e principalmente por ela mesma. Então ela não está ali para ser julgada. Primeiro ponto. Segundo ponto, se eu não abrir essa possibilidade para que essa pessoa fale, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. E mais ainda, mais do que isso. Eu preciso entender, como psicanalista, que os nossos comportamentos, na maioria das vezes, são resultados não exatamente das nossas escolhas conscientes, mas são resultados de dores internas provocadas por traumas não trabalhados. Então, quando essa pessoa ela vai embora do meu consultório e ela me contou tudo isso, eu não vou botar a mão na cabeça e falar assim: como que eu consegui ficar bem diante dessa pessoa que falou essa coisa horrível? Nada disso, nada disso. Eu vou entender o seguinte e vou fazer a seguinte pergunta. Essa pessoa, infelizmente, ela está com um comportamento autodestrutivo. Ela entra em uma loja e rouba. Por que é autodestrutivo? Porque ela mesma se autocondena, porque ela não está lutando por ela de uma forma assertiva, ela pode sofrer as consequências disso de uma forma bem grave. Então, eu vou pensar o seguinte: o que leva essa pessoa a essa ação autodestrutiva? Que material é esse que está no psiquismo, que permite essa pessoa ou que impulsiona essa pessoa a comportamentos autodestrutivos? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Então, eu não estou pensando ali na questão moral dessa pessoa nesse momento. Eu estou pensando que material é esse que está no psiquismo. Agora, esse material que está no psiquismo não é uma escolha consciente e natural na maioria das vezes. A maioria do nosso tempo, nós temos ações
em função das consequências das nossas dores. Quem de vocês que já estão aqui e ouviram minhas palestras, ouviram as minhas falas, tem um momento que eu falo a respeito, ali eu por volta dos meus 14, 15 anos, até os 20 anos, eu julgava as pessoas pelo sapato que elas estavam calçadas. Eu olhava para a pessoa e se a pessoa tivesse calçada com um tênis velho, sujo ou qualquer coisa, eu tinha reações rudes com essa pessoa, de menosprezo. Por causa, só mais tarde eu vou entender que essa minha ação era fruto de um trauma. Por quê? Porque quando eu era bem pequena, 6, 7, 8, 9 aninhos, eu não tinha o que calçar. Eu calçava meus chinelinhos sujos e não tinha o que calçar. E passei por traumas em função disso, de julgamentos, mesmo como criança. Então, quando eu agredia com palavras ou com olhares as pessoas ali, eu não sabia o porquê eu estava fazendo isso. Mas era um comportamento autodestrutivo, imoral até, imoral eu diria naquele momento, por julgar as pessoas pelo que elas estavam calçando e maltratar essas pessoas. Mas depois é que eu vou entender que isso é fruto de um trauma. E aí sim, agora eu começo a entender tudo isso que está acontecendo. Mas você pode estar se perguntando assim, tá, mas se você está falando que comportamentos como maltratar alguém, porque essa pessoa está calçada com um sapato que é um sapato velho, sujo, de má qualidade, você está dizendo e que isso ali tem a ver com os seus traumas e que não necessariamente está ligado às suas escolhas, então aí você está me falando que não existe livre-arbítrio, pensando em cristianismo e no aspecto aí também moral de comportamento? Amores, eu tenho dito também em minhas palestras que quanto mais eu estudo psicanálise e neurociência, mais eu compreendo que o livre-arbítrio, ele existe de fato, de fato. Tá, mas aí então você tá batendo aí, você diz que os seus comportamentos são resultados inconscientes e você está dizendo que existe livre-arbítrio, então como assim? Bom, o que acontece é que, não, a meu ver, não é 100% do nosso comportamento que está nessa ação de fruto do inconsciente. E mais, o indivíduo, quando ele é totalmente uma pessoa má, imoral, aquela pessoa que está mergulhada na imoralidade e é aquela pessoa má, ele não reconhece que ele está errado. Ele tem ação e ele acha que ele está certo. E essa é uma das questões aqui também que ele trabalha, tá? Ele acha que ele está certo. Mas, quando o indivíduo tem uma ação que é fruto de um trauma, mas existe uma moral interna organizada, ele vai sair daquele momento e vai ter o sentimento de culpa. Tem aí algo do tipo, puxa, por que eu fiz assim? Por que eu fiz isso? E é essa questão aí, puxa, por que eu fiz isso? É que está a pontinha do meu livre-arbítrio. Porque aí eu preciso me agarrar nessa pontinha e começar a tentar esse autoconhecimento, tentar obter esse autoconhecimento. Tentar entender o que se passa comigo. E essa é a pontinha que eu vou segurar nesse momento e cada vez mais eu vou compreendendo tudo isso. E aí por isso é que eu digo que autoconhecimento é sinônimo de libertação, é sinônimo de liberdade. E quando eu falo nesse sinônimo de liberdade, eu estou falando de livre-arbítrio. Nessa hora eu estou falando de livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele pode chegar para minha pessoa como uma pontinha que eu preciso segurar. E aí sim, eu vou puxando aquela corda do conhecimento e cada vez mais eu vou conseguindo ter mais controle
Então, no momento em que eu compreendo que o meu julgamento de sapato é por causa de um trauma, porque um dia eu não tinha sapato, e eu passo a valorizar as pessoas pelo sapato que ela tem, então, eu já entendo que aquele comportamento é um comportamento doentio. Aquele comportamento é algo que não está certo e que eu preciso rever isso. Não é porque eu não tinha sapato quando eu era criança que as pessoas agora, adolescentes e adultas, elas são obrigadas a ter sapatos ou do contrário elas não prestam. E aí tinha uma coisa, num primeiro momento, quando eu entendo isso, para eu prestar, então eu tinha que ter todos os sapatos, cada um melhor que o outro. Porque aí eu caí num erro também. Achar que para eu, Sandra, ter valor, eu precisava ter sapatos e sapatos e sapatos e sapatos. Então, a princípio, eu entendo que tem uma ligação. Mas, mais tarde, é que agora, num segundo momento, eu começo a entender que eu não preciso ter sapatos de todos os formatos para que eu tenha valor. Eu terei valor sem sapato, de chinela havaiana, descalço, de toda. Porque o meu valor não está nos objetos que eu tenho ou como eu vou me apresentar nesse sentido. Então, eu vou crescendo aos poucos. Mas vamos aqui. Bem-vindo, professor Sérgio, Rosângela. Que coisa boa ter vocês aqui. Então, a princípio, a psicanálise, ela realmente tem essa ideia dessa questão de não julgamento daquele que chega. Eu não vou. Margarida, linda, parabéns pelo seu trabalho em Brasília ontem. Você também, maravilhosa. Vejam, eu não vou julgar a pessoa que chega. E assim a gente vai aprendendo a não julgar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se a minha vizinha ela tem um comportamento que não é ético, portanto, não está dentro de uma moral ali da nossa, né? A pergunta é sempre o que há para essa pessoa agir dessa forma. E aí, a partir dessa leitura, a gente começa a amar mais as pessoas incondicionalmente. E se respeitar mais e se amar mais também. Porque no momento que eu tenho um comportamento que eu falo, Sandra, como você foi capaz de fazer isso? No momento em que eu tenho esse comportamento e depois eu penso isso, a minha questão não vem no aspecto de autocondenação. Ah, você não presta porque você fez isso. Não, a pergunta é a mesma. Sandra, o que te motivou a essa reação? O que você precisa entender para você não conseguir dar conta e pedir perdão para outra pessoa e não cometer a mesma ação. Então, está muito nessa questão dessa relação de autoconhecimento e essa proposta de crescimento. Mas aí, vejam, eu gostaria de separar a palavra, o que é imoral e o que é amoral. Então, quando eu estou conversando com alguém na clínica e essa pessoa me conta que roubou uma loja, e eu estou ali tentando entender o que aconteceu sem julgamentos, não significa que eu seja uma pessoa imoral. Que eu acho que esse comportamento é um comportamento plenamente aceitável e que está tudo bem. Isso seria imoral. Mas a reação é de um comportamento, naquele momento, amoral. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para compreender o que se passa, tá? A tentativa é dessa compreensão. O que está acontecendo, tá? Então, assim, mesmo dentro de grupos, inclusive grupos religiosos, muitas vezes é justamente o nosso posicionamento de condenação do outro em relação ao comportamento do outro, que às vezes não foi muito ético,
que nos prejudica nessas relações interpessoais e prejudicar outra pessoa. Porque assim, para que eu possa crescer, para que o outro possa crescer, num primeiro momento, eu preciso retirar essa questão desse julgamento do outro e ir para o lado da tentativa de compreensão, tá? A compreensão, porque o meu objetivo, tanto para com a minha pessoa como para com o outro, mesmo que seja um amigo, marido, esposa, é ajudar o outro a crescer também, né? É ajudar o outro a crescer, a se encontrar, né? Outro dia, em um atendimento, uma pessoa disse que estava casada com um homem e que ela havia ficado assim muito chateada porque esse marido, no caso, estava assistindo na Netflix a filme pornográfico, né? Então ela briga, ela fala e eu achei bastante interessante assim tudo que ela traz ali. Mas depois, em função de outros comportamentos citados por ela, desse esposo, eu disse, veja, quando a gente se casa, nós não vamos encontrar uma pessoa perfeita para o nosso casamento. Aquela pessoa pronta e perfeita. As pessoas, elas estão em crescimento, sempre. Claro que a gente precisa procurar as pessoas que têm mais a ver conosco. Mas os outros aspectos, você costuma falar que o teu marido é uma pessoa maravilhosa e que o incômodo está em cima desse ponto. E eu fiquei aqui me perguntando o que leva o seu marido a esse comportamento. Isso pode estar atrelado a algo que ele precisa de ajuda e não de condenação. E ali ela pensou e disse, é verdade, eu também tenho muitos comportamentos que a condenação só me prejudicaria. Eu preciso de ajuda, porque eu reconheço que esse comportamento não é legal. Falei, perfeito. Então, qual é a função aí do casal? É de um ajudar o outro naquilo que o outro precisa, sem que haja essa condenação. Então, eu achei bem legal que ela compreendeu, que ela poderia agora conversar com o marido, procurar um profissional, nesse sentido, para que ele também pudesse ir crescendo, né? E quando o casal, um ajuda o outro a crescer sem essa condenação, vão se tornando pessoas maravilhosas um para o outro. Tá, mas aí você deve estar pensando aí, uma questão aí importante. E quando a outra pessoa ela não quer crescer? Quando essa outra pessoa ela tem aquela ação e ela não reconhece que está errada, ela continua agindo, não quer ajuda e ela acha que está certa e ela não deseja ajuda. Bom, aí sim nós vamos encontrar um problema. Aí, nesse momento, sim, nós vamos encontrar o problema. Porque depois que eu maltratava alguém pelo sapato, vejam o que eu fiz. A gente morava em um residencial estudantil. E havia um hábito, na sexta-feira à tarde, dos rapazes buscar as moças para um evento na igreja. E aí, um rapaz bem pobrezinho, mas muito gente boa, conseguiu, não sei eu como, um buquê de rosas e foi me buscar lá nesse residencial. E aí alguém diz, Sandra, alguém está lhe esperando. E eu desço. Isso eu tinha o quê? 14 anos. Quando eu olho para aquele rapaz com um buquê de rosas na mão, eu achei lindo. Mas quando eu desci o olhar e vi um tênis velho, na verdade não era tênis, né? Vocês que têm a minha idade ou até um pouco menos vão lembrar do quichute. Tava ele com um quichute que eu achava horrível, preto, todo sujo. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei aquele buquê de flores e joguei no chão, olhei para ele e voltei para o meu quarto. Olha que pessoinha ruim.
Então, a gente precisa entender que a maldade, ela está em todos nós. A grande questão é o que eu vou fazer com isso. Tá, voltei achando assim, não aceito. Quem é essa pessoa para achar que pode me trazer flores com um sapato desse? Mas aí eu subo para o quarto, eu sento, e aí eu começa a doer, sabe aquela pontinha assim? Puxa vida, o que foi que eu fiz? Esse menino é tão gentil, tão educado. E é essa angústia que aponta que eu sou um ser moral. Por quê? Porque aquilo me incomodou. Depois, eu pude procurar esse menino e conversar com ele e falar, olha, eu não gostaria realmente de namorar com você, porque não gostaria de estragar nossa amizade, porque nós somos muito amigos, eu amo a tua companhia, e eu tive uma reação horrível ali, né? Então, aí existe uma proposta de crescimento. Nessa época eu ainda não entendia nada por que eu fazia isso, tá? Eu ainda estava naquela coisa de ação inconsciente. Eu até gostaria de hoje encontrar essa pessoa para dar um abraço apertado, né? E falar, meu Deus, olha, né? E porque é uma pessoa muito querida, que eu guardo excelentes lembranças, mas que eu magoei terrivelmente nesse momento, tá? Então, assim, para eu verificar nesse meu crescimento moral, o autor aqui coloca, o Lewis, C.S. Lewis, ele coloca uma coisa muito interessante, que eu preciso ter duas questões importantes aí. A primeira dessas questões importantes, faça, que é uma fala que vocês já conhecem muito bem, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. Aí eu já tenho uma margem muito boa para verificar se eu estou tendo comportamentos imorais. Por quê? Porque tudo aquilo que não é ético, eu estou proporcionando prejuízo. E eu gostaria de definir ética aqui para vocês, né? Que vem de ethos, né? Que traz a ideia de hábitos, costumes, as regras de comportamentos, né? Deixa eu ler aqui. O Loz está escrevendo. Quando a pessoa não quer ajuda, não quer largar a pornografia e ainda sai com mulheres, que atitude tomar? Tá? Ok. Isso tem. Essa pessoa, nós estamos aqui nesse momento, excelente aí a sua pergunta, pensando nessa pessoa que percebeu que ela precisa pegar aquela pontinha de sanidade que ela tem e desenrolando esse nó, vamos dizer assim, nesse crescimento. Então, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Mas aí ele coloca uma premissa, que é de extrema importância, que está no segundo lugar. Ele diz, está balançando aqui. Ele diz assim: mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso me tornar essa pessoa que consegue aplicar essa regra. Como que eu me torno essa pessoa que aplica essa regra? Nessas observações e tentando não... quando vem aquela pontinha que diz assim, puxa, Sandra, é um rapaz tão bom... Você jogou as flores no chão, você humilhou. Então, é essa pontinha que eu preciso me agarrar nessa busca desse autoconhecimento. E aí, aos poucos, eu vou conseguindo me tornar essa pessoa que evita fazer para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim. Então, exige aí um crescimento, tá? Exige aí um crescimento. Agora, onde que eu acho que a psicanálise e até o cristianismo se encontram nessa questão da moral? Onde que os dois se encontram? O que é cristianismo sem crescimento em todos os aspectos da vida? Das relações interpessoais,
do autocuidado, do respeito. Se eu for uma cristã por 10 anos e eu maltrato a minha vizinha por 10 anos, então o cristianismo não está me adiantando de nada. Porque uma das premissas do cristianismo é o crescimento. Eu preciso crescer cada dia como pessoa, né? E dentro do cristianismo existe o esforço pessoal para isso e existe o milagre da transformação do Espírito Santo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Aí esbarra. Aí tem a pergunta, que eu retomo a tua pergunta agora. E se a pessoa ela não quer? Se essa pessoa ela vai entrando cada vez mais para um lamaçal de conduta imoral. Se vê pornografia e agora está saindo com várias mulheres e você pode até pontuar, como você disse aí, e essa pessoa ignora e diz, não, eu estou certo, vai continuar sendo assim, isso não me incomoda. Então, infelizmente, nem o cristianismo, nem a psicanálise, nem a psicologia pode fazer algo por essa pessoa. Porque, para a psicanálise, eu tenho que ser uma pessoa passiva de mudança. Quando eu vou na clínica pedir a análise, eu quero mudança. Então, essa pessoa que diz isso, ela não deseja mudança. E se ela não deseja mudança, então ela está numa condição imoral. Imoral. Entenderam? E aí? Para esse indivíduo imoral, infelizmente, não há o que fazer. Há aí traços do que a gente chama de perversão. E esse indivíduo perverso ou com traços de perversos, com traços de perversividade, eu não tenho o que fazer por ele. Porque simplesmente ele nem enxerga que ele precisa de ajuda. Ele nem enxerga que ele possui comportamentos autodestrutivos. Ele nem enxerga que ele possui comportamentos de destruição para com a outra pessoa. E eu gostaria de aproveitar esse momento para falar para vocês o que eu tenho pensado como definição de pecado. Tá? Porque o cristianismo ele vai trazer o comportamento que não é ético, que não é ideal, como sendo pecado. Eu acabo pensando, aí já é uma coisa minha, que pecado, vejam bem, o que é um pecado? Pecado seria todo e qualquer comportamento que proporcione a sua autodestruição ou a destruição do outro. Eu vejo pecado sendo assim. Quando eu entro nessa ideia de me tornar uma pessoa cada vez melhor, automaticamente eu sou uma pessoa cada vez melhor para o outro, no aspecto ético, moral e de comportamento. Então eu estou crescendo, porque eu estou me tornando uma pessoa melhor e estou proporcionando o que há de melhor para o outro. E o que Jesus coloca como o segundo maior mandamento? O primeiro é ama teu Deus, né, acima de todas as coisas, e o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, me respeito, procuro não ter comportamentos autodestrutivos, se eu passo com isso a amar o meu próximo, respeitar o meu próximo, não tenho comportamentos de destruição em relação a ele, né? Tenho essa conexão com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Nessa linha, eu estou me distanciando cada vez mais do pecado. Então, pecado é tudo que é autodestrutivo e que é destrutivo para o outro. E se nós formos pensar em exemplos até bíblicos, todos eles vão se encaixar nessa questão. Então, qual é a proposta humana? Qual é a proposta para o ser humano nesse aspecto moral? Nesse aspecto moral é me tornar essa pessoa cada vez mais ética, me tornar essa pessoa cada vez mais respeitosa. Portanto, essa pessoa
mais distante de tudo aquilo que é imoral. E com isso eu também estou crescendo no aspecto do cristianismo. Por quê? Porque eu estou alcançando esse objetivo que é a premissa do cristianismo, que tem a ver com moral, né? E aí, o autor do livro, ele tem uma frase que eu amo, que ele diz assim: Deus não julga pela matéria-prima bruta que está no indivíduo, aqui, e sim pelo que esse indivíduo faz com essa matéria bruta. Gente, isso não é lindo? Pensando nos aspectos morais? Então, assim, na hora que eu maltratei o garoto, joguei as rosas no chão, havia uma matéria bruta, traumática, sofrida, que trazia essa agressividade. Então, Deus não me julgou por essa matéria bruta, mas Ele me julga pelo que eu vou fazer com essa matéria bruta. Eu subi para o meu quarto, sentei e falei, puxa vida, olha o que eu fiz com meu amigo. Então, aí está, o que eu estou fazendo com essa matéria bruta? Eu estou enxergando, eu estou lutando? E aí tem uma outra frase dele que eu até postei aí no Instagram outro dia, e vocês curtiram, que é a seguinte: o mau estado do material psicológico não é pecado. Você esse material psicológico que está aqui não é o pecado, não é pecado. Então, assim, se eu tenho reações autodestrutivas ou ações destrutivas para com o outro, em função desse material psicológico que está aqui, então ele está dizendo que isso não é pecado. Mas é o motivo para meu arrependimento e cura. Portanto, crescimento. Então, o que está aqui não é o pecado. O que está aqui é o motivo pelo qual eu preciso procurar a minha cura e o meu arrependimento. Então, sempre que eu tiver um comportamento que é um comportamento imoral, eu preciso usar esse material para compreender porque eu estou precisando de cura, né? Eu estou precisando desse crescimento, tá? Tem uma outra frase dele que eu quero ler aqui para vocês, que eu amo, que diz assim: uma pessoa moderadamente má sabe que não é muito boa. Já uma pessoa inteiramente má acha que está tudo bem. Ele está fazendo aqui a distinção entre uma pessoa perversa, que seria aquela pessoa que acha que está tudo bem, porque ela é inteiramente má, né? E essa pessoa moderadamente má, por quê? Porque ela entende que ela não está sendo boa naquele momento. E essa pessoa que entende que não está sendo boa, ela precisa sair desse estado de autoacusação e entender que precisa de ajuda. Porque esse material que ela tem não é o pecado, mas indica que precisa de cura. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque com isso a gente consegue fixar em nosso crescimento e automaticamente no respeito de si e no respeito para com o outro. Porque nesse processo de cura, a gente não sabe onde o outro está. Se ele está começando, se ele está no meio, não sabe. Então, a pergunta passa a ser sempre: o que levou essa pessoa a essa reação tão destrutiva? E aí, com isso, o que acontece? Quando alguém tem uma reação e essa reação dessa outra pessoa me atinge, porque ele é destrutivo, eu não vou abraçar isso como sendo meu. Eu vou entender que isso pertence a ele e não a mim. Com isso, eu vou me sentir menos atingida. Porque se alguém faz um mal para mim, a pergunta é, mesmo que eu seja prejudicada naquele momento, a pergunta é: o que levou essa pessoa a agir de forma tão destrutiva? E entender que isso não é meu. Eu não levo para o lado pessoal.
Entende? Mesmo que seja contra, mesmo que seja um ataque. Eu vou entender que isso pertence a ele, ao que está no psiquismo dele. E aí eu vou sofrer menos com os ataques das outras pessoas contra mim. E até por quê? Porque eu sou uma pessoa que estou em fase de crescimento existencial e moral em todos esses aspectos. Então, nesse crescimento, eu preciso de autoconhecimento. E esse autoconhecimento já me diz quem eu sou. Então, se a pessoa chegar e falar, Sandra, eu te odeio numa agressão por causa dos seus olhos azuis, eu vou falar o que leva essa pessoa a me odiar por causa dos meus olhos azuis. O detalhe é que os meus olhos são castanhos, não são azuis. Então eu devolvo para outra pessoa que pertence a ela e não abraço como sendo verdade. E aí até diminui o aspecto de raiva ou de mágoa do outro. Porque eu sei que ele está fazendo isso porque ele está imerso a uma problemática que é dele, né? Joia. Assim eu vejo que a cura, né, tem que querer, tem que ter essa busca. Exatamente, querida. Aí você faz a colocação. E a pessoa que está vivendo de forma totalmente imoral, acha que está certa, continua e não aceita ajuda. Essa pessoa, ela está com traços de perversidade, ela não está preocupada e eu não terei como ajudar essa pessoa, infelizmente. Se em nenhum momento da vida ela não cair nessa realidade, não pegar essa pontinha daquilo que traz para ela, desse pensamento, e ela não começar a lutar por ela não vai sair desse estado imoral. E vai colher muitos prejuízos ao longo da vida. Porque o comportamento imoral, ele é autodestrutivo, né? Ele é autodestrutivo. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, essa questão, nós vamos perceber que a psicanálise, ela não está ligada na moral religiosa. E se eu pego essa moral religiosa para julgar as pessoas que estão ao meu redor, o que vai acontecer? Eu não tenho como ajudar essas pessoas, porque eu estou ali condenando essas pessoas. Mas se eu começo a entender que o único que pode julgar o ser humano nesse aspecto é Deus, porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe do material psíquico existente na cabeça de cada um, portanto, Deus é justo e perfeito, ele julga, porque ele sabe o que ele está fazendo. A gente começa a entender que o julgamento não cabe a nós, não cabe a nós. Porque nós não temos acesso a esse material psíquico do outro na sua plenitude. Tá, mas a minha esposa, o meu marido, tem um comportamento imoral, autodestrutivo e também destrutivo em relação a mim. Tem aqui essa relação tóxica. Eu já falei para minha esposa procurar ajuda, ela não aceita, ela fala que ela está certa e que ela é perfeita. Então, infelizmente, não há o que fazer nessa relação. E você precisa se observar, porque dentro dessa relação, você pode ter prejuízos severos, colher os resultados dessa autodestruição para outra pessoa e para você também. E aí é o momento que você precisa repensar essa relação. Por quê? Porque eu não posso permitir que o outro me destrua, porque ele é imoral. E ele não quer sair desse lugar. Aí, nessa hora, eu preciso pensar em mim. Porque se houver esse convívio, eu vou adoecer. Eu vou entrar em estado depressivo. Eu vou destruir com a minha autoestima.
Por que que eu vou? Porque eu estou decidindo estar ao lado dessa pessoa que é extremamente tóxica. Então, nesse aspecto moral, todos nós, seres humanos, não somos 100% morais. Não somos 100% morais. Nós não somos 100% assertivos. Em algum momento, nós seremos autodestrutivos. Mas qual a diferença de um ser humano moral para um ser humano imoral? O ser humano imoral, ele não está preocupado com isso. Ele quer que tudo se exploda. Já o ser humano moral, por mais que ele cometa o erro, ele está preocupado com isso. Mas, mesmo o ser humano moral, às vezes ele não consegue lutar por ele, porque ele fica muito dentro da autocondenação e não acredita no próprio crescimento. Aí também é um problema. Eu tive o contato com uma menina que, motivada pelo pai, ela cometeu um aborto aos 14 anos de idade. E ela me falava o seguinte: eu via aquele corpinho minúsculo rodando dentro do vaso sanitário, e até que se foi na descarga. E eu não perdoo por isso. Eu realmente sou uma pessoa que não presto. Então, assim, quando o olhar moral, ele serve para me colocar num lugar de autocondenação e de não perdão, e a partir dali eu não posso crescer, porque de fato eu sou uma pessoa que não presto, porque eu fiz um aborto, aí passa a ser extremamente maléfico. Porque essa condenação, ela vai me amarrar no passado, nas minhas dores, naquilo que eu entendi de forma moral mais tarde, e não vai permitir que eu cresça. Então, a gente precisa olhar qual é o material psíquico que eu tinha quando eu cometi isso. E aí, essa menina, quando a gente olha para o material psíquico, praticamente ela não tinha outras reações, até porque ela foi motivada pelo pai. Então, a gente precisa entender esse material psíquico até para se perdoar. E entender o que aconteceu. E entender que daqui para frente pode ser diferente. Ok, amores? Minhas amadas, meus amados, o nosso tempo aqui acabou. Daqui a pouco eu vou para o programa ao vivo de rádio. Vocês que estão entrando agora, nós vamos salvar essa live e você pode assistir desde o início, tá bom? E vocês que gostaram, manda, me ajude, tá? Divulga, dá um joinha, comente, coloque a sua opinião, tá bom? E com isso você estará me ajudando. Eu estou aqui no meu escritório, estudando, para trazer materiais que possa me ajudar e ajudar todos que eu possa alcançar, nesse sentido desse autoconhecimento, nesse sentido dessa compreensão dos aspectos morais, daquilo que eu posso crescer, para nos tornarmos pessoas melhores, para nós e para os outros. Tá bom? Ó, beijo no coração, até quarta-feira, às 9h10, a gente encerra aqui e você pode assistir tudo. Obrigada, Marisa, que coisa boa, você também é maravilhosa. Cristina, bom dia, que coisa boa ter você aqui com a gente. Então vamos fazer isso, divulguem, me ajudem, tá? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.